Oi, gente. Oi, turma 201, tudo bom com vocês? Aqui é a Rafaela, professora de Sociologia. E na aula de hoje daremos início aos nossos estudos do capítulo 5, que tem como tema cultura. O conteúdo da aula de hoje vocês podem encontrar na página 12 da nossa apostila. Vamos nessa? Deixa eu baixar aqui para facilitar a nossa vida. Então, vamos lá, gente. Falar sobre cultura é falar sobre muita coisa. A cultura, né, é ampla, é plural, é diversa, vai ter diferentes concepções dependendo da área de conhecimento, né, da lente de análise que a gente estiver usando. E a gente, né, aqui vamos nos aprofundar principalmente, né, no conceito sociológico da cultura. Mas para chegar lá, nós vamos perpassar por diversas outras áreas do conhecimento. E, gente, entender cultura, né? Entender essas diferentes características, essas diferentes definições, é fundamental. Eu sempre gosto de falar, né, que cultura é aquilo, nem melhor, nem pior, apenas diferente. E a gente vai, né, se jogar um pouco nessas diferentes concepções. E, assim, é importante que a gente domine, que a gente entenda essa pluralidade, né, cultural, diversa da cultura. Por quê? Porque entender isso, né, dominar essa temática, vai ajudar muito vocês lá na frente, né, nas provas de vestibular de vocês, vai ajudar a enriquecer redação, vai ajudar vocês a interpretar as questões, né, por exemplo, a questão do Enem, que é super longas e super interdisciplinares, então cultura é um tema que cai com alguma frequência. Então, gente, entender cultura é muito importante e a sociologia, né, ela chega para ajudar vocês a interpretar e a entender melhor um pouco sobre cultura. Nessa nossa caminhada, né, dos nossos estudos sobre cultura, nós vamos falar das diversas áreas do conhecimento, como essas áreas encaram a cultura. Primeiro que nós vamos conversar é o conceito filosófico de cultura, certo? Para a filosofia, né, a cultura vai ser o conjunto de manifestações artísticas, sociais, linguísticas e comportamentais de um povo ou de uma civilização. O termo cultura, né, ele provém do latim, colere, vai significar cuidado e aperfeiçoamento das capacidades intelectuais propriamente humanas que jazem para além do estado natural. Ou seja, dentro aqui dessa definição, seria um aperfeiçoamento, um refinamento de uma capacidade que é propriamente dos humanos, certo? Nos séculos 17 e 18, entendia-se, né, cultura como tudo aquilo que deve sua origem à intervenção livre e consciente do homem. Percebe, né, como a gente bate na tecla dessa ideia do homem, que a cultura é social, né? É uma característica da sociedade. E o que acontece? A partir do século XVIII, aqui dentro dessa percepção do conceito filosófico de cultura, a gente vai perceber, né, que entendia-se cultura a partir de 4 aspectos. Que aspectos são esses? Primeiro é uma condição geral e específica da mente. Segunda, um estado de desenvolvimento intelectual da sociedade como um todo. Terceiro, um corpo geral de trabalho artístico e intelectual. E, por fim, né, o quarto é o todo do modo de vida material e espiritual de uma determinada sociedade. Ou seja, aqui, quando a gente está falando desse conceito filosófico de cultura, a gente já consegue perceber, né, aquilo tudo que eu falei, de ser amplo, de ser plural, de ser é, abrangente. A gente está falando de mente, a gente está falando de desenvolvimento intelectual, de desenvolvimento artístico, né? De vida material e espiritual. A cultura, gente, vai ser muito ampla. Já o conceito sociológico de cultura, né, que vai vir aqui para a nossa área de conhecimento, a gente vai retomar um pouquinho também a antropologia. Por quê? A antropologia se interessa pela função do homem como criador de culturas, certo? Por quê? Porque o homem e o animal, eles vão se distanciar exatamente quando os indivíduos, né, os homens, a sociedade, se conscientizam da sua superioridade e também do papel que se desempenha enquanto criador de culturas.
certo? E por que que isso ocorre? Basicamente, galera, vai ocorrer porque o homem é livre com respeito às suas ações, com respeito aos seus projetos, e podem seguir a uma pré-determinação instintiva, né? A faculdade de realizar projetos superiores se manifesta na capacidade cultural. Olha que loucura, né? Uma parada também, outro viés completamente diferente, né, do filosófico que a gente viu anteriormente. A grande questão, né, sobre essa análise, né, que a sociologia ele conversa com a antropologia, é que apenas o homem, de todos os seres, pode criar e produzir objetos e utensílios. Apenas o homem pode transformar o seu mundo, né? Pode transformar o mundo que ele está inserido, o mundo que o circunda, pode enriquecer esse mundo com as suas obras, com a sua capacidade de criar, né? E essa capacidade criadora, ela é predeterminada pelos instintos humanos, certo? Já a sociologia, e aqui atenção, galera, que aqui, né, que a gente vai se dedicar, para a sociologia, a cultura é o sistema de valores, conhecimentos, técnicas e padrões de comportamento e atitudes que caracterizam uma determinada sociedade. A gente também pode definir a sociologia, né, vai também definir a cultura como conjunto de costumes, práticas, comportamentos que são adquiridos e transmitidos socialmente de geração em geração. Aí o exemplo que entra aqui, né, vai ser a ideia, né, dos grupos, vai ser uma ideia de uma cultura maior e mais generalizada. Cultura asteca, que é cultura de povos e de populações específicas. Cultura inca, greco-latina, latino-americana, ocidental. Então, pelo fato da gente estar associando, né, cultura de forma de maneira com as particularidades de um determinado povo, das características de uma determinada civilização, a cultura também vai englobar, também vai se referir, né, ao patrimônio literário, ao patrimônio artístico, científico de um determinado grupo social. Todas essas produções também se inserem nas produções culturais, certo? Então, gente, recuperar monumentos antigos é preservar nossa cultura. Preservar conhecimentos antigos é fazer a manutenção da nossa cultura, certo? Deixa eu abrir aqui para a gente marcar nossas atividades, para a gente poder fixar os conteúdos vistos na aula de hoje. Vamos fazer questionário número 5, exercícios do 1 ao 9, na página 13, e temos nossa atividade devolutiva número 1, né, referente ao conteúdo do capítulo 5. Vocês devem responder o que é cultura segundo a sociologia. Essa resposta deve ter pelo menos 20 linhas, tá bom, galera? Então, caprichem. A gente fica por aqui. Um beijo, se cuidem, até a próxima. Tchau, tchau.